O governo mundial não é uma ameaça. Não, é uma realidade. Ele já está instalado e em pleno funcionamento. O que ocorre é que quem está submerso no processo de alienação, que é promovido pelo sistema através da mídia, das distrações de sexo, das diversões, das drogas e dos demais lixos que são oferecidos, não percebem. Da mesma forma que aconteceu com Maria Antonieta, que quando viu a verdade, já estava quase sem cabeça. Diz para mim, qual o órgão mundial tem hoje autoridade moral sobre todo o planeta? E logo logo também terá também o mesmo poder na área militar, sobre todo o mundo de hoje em dia. Que órgão é esse? Quem dita as normas de conduta ética? Quem tem o poder da guerra e da paz? Não é a Organização das Nações Unidas, a ONU? Estamos acostumados a tomar como certo tudo o que a ONU diz, tudo o que ela determina. Suas estatísticas são incontestáveis. Suas recomendações são ordens. Tudo o que de lá vem é bom, por princípio, pois não é de lá que se defende a paz, a harmonia entre os homens. Uma espécie de Deus de uma religião pagã. É sim. Seus braços longos estão envolvidos em tudo através de diversas agências. Sofisma que será empregado até poderem usar o nome verdadeiro dessas agências. Ministérios mundiais. Você, eu, a população em geral, que eles chamam de gado, nós somos reféns da ONU. Olha, meu amado, são mais de 130 agências, comissões, subcomissões, delegacias, inspetorias e tantas outras coisas, das quais conhecemos, na verdade, uma parte ínfima, mas pelas quais já se pode perceber o tremendo poder que eles têm. Por exemplo, a Unesco é quem determina o currículo do mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz o que podemos comer, como devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que medidas sanitárias devemos adotar. A OMC determina como deve ser o comércio mundial. A AEIA determina quem pode ter armas nucleares. A Unicef estabelece as regras nas quais temos que cuidar dos nossos filhos e quantos filhos devemos ter. A FAO distribui, ou FAO, distribui os plantios agrícolas. O complexo bancário, FMI, Banco Mundial, BID, eles decidem quantos países serão economicamente viáveis e quais devem falir. São tantas as agências, que eu chamo de ministérios, da ONU, que nem sei para o que serve a IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e tantos outros. Eles sempre utilizaram a massa popular como seu rato de laboratório e fazem experiências conosco para ver até onde vai o seu poder de dominação hipnótica sobre toda a humanidade. Para você ter uma ideia, a partir dos anos 30, lá atrás, utilizando duas das ferramentas de trabalho dos senhores do mundo, a elite global, ou seja, a mídia é uma ferramenta, a ONU outra, através dessas duas ferramentas conseguiram construir e posteriormente desfazer um costume que atingiu a grande maioria da humanidade. Ampliaram através de Hollywood, dos seus filmes, dos seus atores e atrizes, o hábito de fumar. Hábito esse que foi criado no início do século XX, com a industrialização dos cigarros. Chegaram até mesmo a adicionar cigarros como parte da ração diária alimentar dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Isso no início do século. E já pelos anos 30 para 40, começaram então a utilizar-se dos personagens principais de Hollywood, que fumavam elegantemente. E daí em frente, meu amado, qualquer filme que você assistisse dessa época, você assistiria e veria os ídolos da juventude, de todos os seres humanos da época, elegantemente fumando cigarro. Só que quando chegou na década de 50,
quando já tinham atingido o nível desejado de pessoas fumando, usaram, aí não mais a ferramenta mídia, mas sim a outra ferramenta dos Illuminati, a ONU. E através da Organização Mundial de Saúde, com apoio aí sim da outra ferramenta, a mídia, desencadearam uma enorme campanha contra o fumo. Da mesma forma que a campanha pró e contra o fumo foi um teste bem sucedido para medir o grau de sujeição hipnótica da população mundial, a campanha do desarmamento também foi. A absurda aversão ao cigarro e aos fumantes, que é comum hoje, prova que uma propaganda subliminar bem feita é capaz de converter facilmente milhões em homens robôs ou cães. Bate-se com a colher no prato e o cão já fica salivando pela refeição. Não é assim? Acenda um cigarro e os robôs sapiens se enchem de indignação. Ninguém se espante se algum dia a Organização Mundial de Saúde disser que andar de 4 faz bem para a coluna, certamente aumentará e muito o número de quadrúpedes na Terra, todos alegrinhos, com as melhorias obtidas por andar de 4. A mesma coisa se esperava da campanha do desarmamento, que seria um sucesso. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das derrotas da Globo, inclusive, a que contribuiu para a sua fragilidade na visão dos senhores do mundo, foi justamente a sua ineficácia de convencer os brasileiros a votar a favor da lei do desarmamento, naquele plebiscito realizado. Ela que já havia perdido crédito com os senhores do mundo na eleição de Tancredo Neves, também na eleição de Lula, que momentos depois aceitou a submissão à elite global, e por Edir Macedo. O seu império religioso hoje atende muito melhor o perfil exigido pela elite global do que o da Globo. E é por isso que eles têm brigado. Mas essa é uma outra história. Vamos observar a questão do desarmamento. Como tudo na ONU passa necessariamente pelo Conselho de Segurança, como é que alguém pode acreditar que o desarmamento interessa à ONU ou aos 5 membros permanentes com direito a voto? São os 5 maiores produtores e exportadores de armas do mundo. Dinheiro, você sabe, eles já têm muito. O que não querem é o cidadão com a mínima possibilidade de defesa quando eles começarem a utilizar da força bruta. Eles sabem que o povo é a grande maioria. Agora, imagine esse povo armado. Certamente que não interessa aos senhores do mundo. A campanha antifumo começou pelos Estados Unidos. Povo extremamente preocupado com a saúde. A do desarmamento começou pelo Brasil. Provavelmente por ser considerado um povo atrasado, governado por paus mandados da ONU. É fácil de convencer pelas suas ferramentas a rede podre de televisão. Todo o elenco dessa TV maldita, a Globo, tentou convencer a população de que deveria votar a favor da lei do desarmamento, você lembra? Essa ingenuidade da emissora aborreceu e muito o seu chefe, os Illuminati, pois os artistas representam o tempo todo em suas novelas. Como podemos então levar eles a sério e identificar quando não estão atuando? Olha eu jogando uma subliminar aqui, presta atenção, viu? Agora, por outro lado, essa lei do plebiscito não passou, mas mesmo assim foram apresentadas diversas leis contra o porte de arma e acabou dando no mesmo, por um caminho ou por outro. Mas voltemos ao assunto, a ONU. Criada nos escombros de uma das mais sangrentas guerras da história humana, por uma população exausta, ansiando por paz, após 6 anos de matança, a ONU teve as condições propícias para nascer hipnótica. Foi fácil convencer as pessoas de que a paz eterna é possível, se criando um mecanismo internacional de diálogo entre as nações. Aí fica fácil iludir todo mundo, pois essa é a única condição para o hipnotismo. O paciente tem que desejá-lo. É impressionante como as pessoas que se dizem céticas não acreditam em nada do que estão vendo aqui nesses canais do YouTube e nos DVDs. E o que dizemos aqui? Mas acreditam cegamente nas estatísticas da ONU e tudo que vem de lá. Quem checa as estatísticas da ONU? Quem pode refutá-las e desmascará-las? Isso é impossível. Seria necessário uma organização de igual tamanho. Acredita-se na autenticidade delas. Por quê? Fé? Dados que não podem ser refutados
podem ser fraudados no sentido de atingir seus fins, que são, na verdade, a dominação mundial. Não é preciso procurar base para desconfiar da ONU. É tudo explícito. Existe um sem número de falsidade envolvendo essa organização. Além dessas já apontadas, a começar pelo seu objetivo, supostamente a paz. A ONU não quer a paz, é pura lorota. Quer é a guerra. Quanto mais guerra, mais justificativa a sua necessidade. E mais se apresenta como a única solução, ora. Se acabarem-se as guerras, acaba-se a ONU. Quem acredita que interessa aos médicos acabar com todas as doenças e ficar desempregados? É criando dificuldade que se vende facilidade. Infelizmente, a grande maioria, e aí eu excluo você está excluído desse grupo, mas a grande maioria acredita que a ONU quer a paz. E também, por consequência, a sua extinção.